Proposta dessa aula hoje é fazer uma pequena recapitulação de tudo que nós vimos aqui nesse período que nós estudamos acerca da história da igreja. Eu vou repetir para vocês. Geralmente, se divide a história da igreja em 4 partes, tá? História da igreja antiga, que é o que nós estudamos aqui, desde quando a igreja surgiu até o início da Idade Média. Depois surge a história da igreja medieval. Na sequência vem a história da igreja moderna, quando acontece a reforma protestante e por aí em diante. E por fim a história da igreja contemporânea, que é a história do período atual, que nós participamos dela, tá bom? Então são essas 4 divisões que são feitas aí acerca do estudo da história da igreja, desse assunto. Nós aqui vimos apenas a primeira divisão, a história da igreja antiga, tá bom, irmãos? E eu gostaria hoje de fazer uma pequena recapitulação com vocês acerca de tudo que nós vimos, mas uma recapitulação de um modo um pouco diferente. Eu gostaria de ver com vocês um pouquinho acerca, de novo, só para lembrar e ficar fresca na nossa memória, acerca da história de alguns homens que eram na história da igreja antiga, como nós acabamos de cantar, homens que fizeram a diferença no que contribuem. Então, algumas do que eles nos ensinaram e a gente vai lembrar um pouquinho do motivo do que estava acontecendo, tá bom, irmãos? O primeiro dos homens que nós vimos, e eu gostaria de lembrar isso com vocês, foi um bispo da cidade de Roma chamado Clemente. Ele foi discípulo de Pedro, ele foi preso pelo império, ele se dedicou a pregar para os colegas dele na prisão, lá na Turquia. Ele teve que se tornar um trabalhador escravo, um minerador, quebrando pedras dentro das montanhas, no auge dos seus 60 e pouquinhos anos. E ele morreu, ele foi assassinado, ele foi um dos primeiros mártires da igreja, quando o império não aguentava mais ver que ele não parava de pregar, mesmo velhinho, lançam uma pedra no pescoço dele e jogam ele no fundo do mar. Este foi Clemente de Roma, um bispo que realmente levou a pregação do evangelho a sério e se tornou um mártir em prol da igreja. E naquela época, então, logo no início da igreja, nesse momento posterior aí à ascensão de Cristo, e esse início da igreja com Pedro, Paulo, João, Barquinho, pregando o mundo afora, depois que os apóstolos morrem, os discípulos dos apóstolos, eles continuam a pregação do evangelho. Só que eles entram numa fase da história que eles começam a ser perseguidos pelo império por pregar o evangelho. E muitos acabam, como Clemente de Roma, morrendo. É por isso então que o auge dos escritos e dos ensinos daquela época, você consegue enxergar? Deu um bola fora, né? Ficou muito pequeno. Mas tudo bem, eu vou ler para você. Ele diz o seguinte, em um dos seus escritos, em uma das suas cartas para a igreja: fixemos a vista no sangue de Cristo e compreendamos o quanto é precioso aos olhos do Pai, pois, derramando por nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro pela conversão. Amados, observemos como o Senhor não cessa de dar-nos prova de que no futuro a ressurreição se concretizará. Deu-nos prova dela primeiramente ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Esse então, logo no início aí, no segundo século, na verdade ainda no primeiro século da história da igreja, já havia necessidade então de você firmar a fé do povo no retorno de Cristo, na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque os crentes estavam morrendo, os crentes estavam sendo perseguidos pelo Estado. Nós vimos muito sobre isso aqui, tá bom? Um outro bispo que fez muita diferença, então, no passado, para a história da igreja antiga, foi o bispo Inácio, na cidade de Antioquia, discípulo de João, e ele foi lançado às feras no Coliseu de Roma, por ordens do império também. Morreu, assassinado por ser um cristão que não parava de pregar acerca de Jesus. Lembre-se que nesse período o cristianismo não era uma religião aceita. Os cristãos eram considerados ateus. Eles não criam em Deus, então eles podiam ser julgados como ateus. E no Império Romano, o ateu era condenado à morte. É por isso que esses homens estavam morrendo. E eles estavam pregando o ateísmo. O que era o ateísmo?
a crença em um único Deus. Se o império tinha mais de 325 deuses, por que eu vou falar que eu tenho que crer em um só? Isso é ateísmo. Eu estou negando todos os outros 300 deuses. Isso é pecado, isso é erro, isso é crime. Essa é a fase da história da igreja que esses homens se encontram. E alguns dos seus ensinos de Inácio, enquanto ele caminhava para o Coliseu de Roma, enquanto ele viajava lá de Antioquia para o Coliseu para ser morto, ele vai deixar algumas cartas para igrejas, sobretudo algumas que ele ficou sabendo que queriam sequestrá-lo para que ele não morresse. Queriam atacar os guardas que o levavam, roubá-lo e levá-lo para viver escondido aí em alguma montanha, algum lugar desértico, né? Ele vai dizer assim: escreva a todas as igrejas e insisto, junto a todas, que eu morro de boa vontade por Deus, se vós não me impedirdes. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Não tentem fazer uma coisa boa que vai ser ruim. Não adianta vocês quererem me sequestrar para não morrer. Eu quero morrer. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar a Deus. Eu fico imaginando como esses caras não sofriam, né? Ele preferia ser comido logo pelas feras e estar logo no céu. Ele vai continuar nessa mesma carta e vai dizer: então, de fato, eu serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor, para que por estes instrumentos me faça vítima de Deus. Desde combatendo com feras até Roma, por terra e por mar, de dia e de noite, preso a 10 leopardos, isto é, a um destacamento de 10 soldados, que se tornaram piores quando se lhes faz o bem. Imagina isso acontecendo. Esse homem, esse bispo, caminhando para a sua morte, tratando bem aqueles que haviam lhe prendido, e quanto mais ele lhes tratava bem, pior eles lhe tratavam. Mais eles judiavam desse Senhor. Por seus maus tratos, porém, estou sendo mais instruído, mas nem por isso estou justificado. Oxalá goze destas feras. Oxalá é uma expressão que se encontra até na língua portuguesa, né? Queira Deus, quem sabe, tomara que eu goze destas feras que me estão preparadas. Eu rezo que se encontrem bem dispostas para mim. Eu quero que elas estejam com fome a hora que eu chegar lá. Hei de instigá-las para que me devorem depressa. E não aconteça o que aconteceu com outros, que amedrontadas não me toquem. Se elas, por sua vez, não me quiserem de boa vontade, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém. Comece agora a ser um discípulo. Coisa alguma visível e invisível me impeça que encontre Jesus Cristo. Fogo e cruz, montanhas de feras, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos do diabo venham sobre mim, contanto que encontre a Jesus Cristo. De novo, irmãos, esses homens, eles morreram de boa vontade para alimentar a fé daqueles que estavam em dúvida, morreram de boa vontade para que o evangelho não morresse, morreram de boa vontade para defender o nome e a causa de Deus. Essa é a fase da história da igreja. Um outro homem, na verdade não um bispo, mas um filósofo que se converte ao cristianismo, que foi muito importante para a história da igreja antiga, Aristides de Atenas. Ele foi um autor cristão grego e escritor da mais antiga apologia conhecida. Lembra? Apologia eram aqueles livros, aqueles escritos que combatiam as acusações externas da igreja. Aqueles que não eram cristãos olhavam e falavam: os cristãos são ateus, os cristãos eles comem crianças, os cristãos eles praticam incesto, eles casam com as suas irmãs. Esses foram os apologistas, aqueles que escreveram refutando essas acusações externas do cristianismo. Ele vai dizer lá na sua apologia: quão ridículas e absurdas e ímpias palavras introduziram os gregos ao dar nome de deuses.
Assim fizeram seguindo os seus maus desejos, a fim de que entregar-se aos adultérios, ao roubo, ao assassinato e toda a classe de vícios. Ora, se tudo isso fizeram os deuses, por que também não poderiam fazer os homens que lhes prestam culto? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando você olha para as divindades gregas, um cometeu adultério, outro roubou o pai, outro matou a mãe. Esses são os deuses gregos, as histórias dos deuses gregos. Ele está falando, mas que moral tem esses deuses que são piores que os homens? Será que vocês não enxergam que eles são piores do que o ser humano? Ele vai continuar. E para que saibas, ó rei, porque ele escreve essa apologia para o rei. Aí, para que saibas, ó rei, que não digo estas coisas por minha própria conta, inclina-te sobre as escrituras dos cristãos e verificarás que não digo nada além da verdade. Então ele está escrevendo aqui uma primeira carta defendendo os cristãos. E como que ele faz isso? Primeiro ele ataca os pagãos. Ele fala, não, eles que estão errados. O Deus deles que é um Deus fraco, frouxo, falso. O Deus deles que não salva nada. Lê as escrituras para você ver o que ela ensina. E ele vai falar várias coisas que as escrituras ensinavam. Um outro homem, também que foi totalmente importante, mártir, no início da história da igreja, no início do século II, no meio do século II, foi Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João. Quando ele era um junior, um adolescente, ele congregava na igreja que João pastoreou por um tempo. Ele ouviu João ensinar. E ele vai ser martirizado numa fogueira. Quando ele está prestes a morrer, com 86 anos de idade, ele é levado para depor. E lembra, nessa época, os cristãos eles eram presos pelo simples fato de alguém acusar eles de ser cristão. Você lembra disso? Se alguém dissesse, fulano é cristão, ele ia ter que ir lá depor. E lá na prefeitura iam perguntar para ele assim, você é cristão, sim ou não? E se ele dissesse, sim, eu sou cristão, ele morria. Se ele dissesse, não, não sou cristão, ele era liberado. E esse homem, Policarpo de Esmirna, quando ele chega para depor, ele diz, eu sou um cristão. Mas aí o prefeito da cidade de Esmirna vira e diz, por favor, seu João, fala que o senhor não é cristão. A gente não quer matar o senhor. Por favor. E aí ele vai responder e vai dizer o seguinte, por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Como poderia negá-lo agora? Aí então eles vão dizer o seguinte, por favor, nega ele, amaldiçoa ele. E ele reza, ou ele ora, ele diz, Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. E aí ele vai para a fogueira. Só que o velhinho não morre tão cedo. Então os caras têm que enfiar uma espada na goela dele. Para que ele conseguisse morrer logo. Irmãos, ainda no início da história, um outro mártir que foi muito importante para a história da igreja foi o Justino. Ele foi um teólogo e ele foi um apologista também. Um desses que defendeu a igreja contra os ataques de fora, contra as besteiras que falavam contra a igreja. Ele foi decapitado na cidade de Roma. Justino Mártir, ele era um homem convertido ao cristianismo, mas ele vivia na cidade de Roma. Naquela época o imperador, a capital do império ainda era Roma. E ele estava refutando acusações do próprio imperador. É por isso então que ele vai ser decapitado. Mas uma das coisas que ele, um dos principais legados que ele deixa para nós, é quando ele explica como que era o culto. Primeiro, o império e os pagãos acusavam os crentes de praticar incesto na hora do culto, de praticar orgias na hora do culto, porque o culto se chamava festa do amor. A gente chama isso aqui de culto de adoração. Naquela época eles chamavam de festa do amor, porque eles celebravam o amor de Jesus por eles. Eles comiam do pão e bebiam do cálice, e aí os pagãos diziam, eles matam criança lá e comem criança. E aí Justino, ele vai fazer um tratado explicando como que era o culto,
para apresentar para o imperador. É assim que acontece o culto. Você não é convidado a entrar porque você não é cristão. Né? Hoje o culto é aberto, né? A gente deixa qualquer pessoa entrar. Naquela época não, só entrava quem era cristão. Então o imperador não era convidado. Como que ele sabia o que acontecia lá? E aí Justino ele vai detalhar o que eles faziam. Ele vai dizer, no chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Memórias dos apóstolos aqui é o que a gente tem hoje como Novo Testamento. É aquilo que eles registraram, tá bom? Na medida em que o tempo permite. Por quê? Porque às 5 da manhã começava o dia de trabalho. Então isso tudo aqui acontecia antes das 5 da manhã. De acordo com o tempo, eles vão lendo mais. Deu hora do trabalho para se trabalhar. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Aí ele vai falar muito sobre como era e o que acontecia no culto. Dizia-se Jesus, portanto, filho do homem, seja em razão do seu nascimento de uma virgem que, como assinalei, era da raça de Davi, de Jacó, de Isaac, de Abraão, etc. Então, nessa carta, ele vai defender várias coisas. Ele vai defender como era o culto, ele vai defender que Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Porque o que se dizia no Império nessa época é que Jesus nasceu do adultério de Maria com um soldado romano. E ele vai defender isso. Não, Jesus nasceu de uma virgem, sim. Isso aconteceu. Um outro homem que foi muito importante também para a história da igreja antiga foi o bispo da cidade de Lyon, atual França, né? Na cidade de Lyon mesmo, onde fica hoje na França. Irineu de Lyon foi um teólogo e um escritor polemista. Lembra da diferença? Houveram os apologistas. Os apologistas, eles defendiam as acusações externas, que vinham de fora. Os polemistas foram aqueles que defenderam as polêmicas que surgiram no meio da igreja. Jesus não era homem, Jesus era só Deus. Não, Jesus não era Deus, era só homem. Não, Jesus era metade Deus e metade homem. Não, Jesus era homem, mas no meio do caminho ele se tornou Deus. Os polemistas foram aqueles que, por meio das Escrituras, defenderam as doutrinas cristãs. E Irineu de Lyon foi o principal deles. E ele tem até hoje os seus livros, graças a Deus, traduzidos em português. Só um dos registros que ele diz, né? Uma das frases mais importantes que ele explica para a gente é o seguinte, e ele estava explicando aquilo para aquele povo naquela época. Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa do seu amor superabundante, se fez o que nós somos para fazer de nós o que ele próprio é. Ele está dizendo aqui, olha, ele era Deus sim, ele encarnou sim, ele se fez um de nós sim, para que a gente pudesse estar lá com ele um dia. E ele vai explicar isso aqui, ele vai fazer um tratado sobre essa frase aqui, tá? Não dá para eu passar tudo isso aqui para você mesmo, porque muitos iam dormir. Outro homem importante, Atenágoras, de Atenas. Ele foi um apologista cristão na cidade de Atenas, um dos principais centros pagãos do mundo antigo. E ele foi um defensor do cristianismo diante também de várias religiões pagãs, sobretudo a religião dos gregos e dos egípcios. Ele divindades dos gregos e todas as divindades dos egípcios. E ele vai mostrar a irracionalidade de você cultuar um cão, a irracionalidade de você cultuar um gato. Ele vai mostrar tudo isso no seu tratado, né? Um dos seus registros, ele diz o seguinte: será que os que tomam como sua vida máxima comer e beber, porque amanhã morreremos? Ele está pegando essa expressão, que era uma expressão comum da época, que o próprio apóstolo Paulo usa ela em 1 Coríntios. Se você já leu 1 Coríntios, você já viu isso aqui. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, né? Essa expressão, ela não é uma coisa inventada por Paulo, era uma expressão comum entre os pagãos da época. Vamos aproveitar a vida, sabe esse negócio, deixa a vida me levar, a vida leva... Essas frases que tem hoje em dia com outro modo de falar, mas a ideia era a mesma, vamos aproveitar a vida porque ela chega ao fim logo. E ele vai dizer, será que os que tomam como sua vida máxima, comer e beber porque amanhã morreremos,
devem ser consideradas como pessoas piedosas, ele está falando dos pagãos. O cara, ele cultua lá Júpiter, mas ele vive uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Será que esse cara é um piedoso? Será que esse é um religioso de verdade? E ele vai fazer um tratado explicando por que não. Por que tais pessoas não deveriam ser consideradas religiosas? Só um início aqui. Nós que estamos convencidos de que a nossa vida é curta e tem pouco valor, estamos encorajados pelo simples desejo de conhecer o verdadeiro Deus e sua palavra. Uma vez que a vida é curta, eu não posso desperdiçá-la vivendo como eu quero. Eu preciso aproveitá-la para conhecer o verdadeiro Deus. Então ele vai fazer também uma explanação acerca disso, tá? Tertuliano, ele foi um escritor muito importante, porque ele foi tanto um apologista, defendeu os ataques de fora, quanto um polemista. Ele defendeu problemas que surgiram dentro da igreja por meio das escrituras. E ele vai ser o primeiro a utilizar o termo trindade. Ele que vai começar a usar essa expressão, né? Olha só, e essa é uma das frases mais importantes de todo esse período que a gente estudou. Tudo isso que a gente estudou, ele pode ser resumido nessa frase aí de Tertuliano, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele escreve isso para o imperador. Será que você ainda não entendeu que matar cristão não resolve? Será que você não sabe fazer conta e perceber que de quando vocês começaram a matar cristãos, há 1 século atrás, o número de cristãos só aumenta? Será que você ainda não entendeu que o seu projeto de matar para exterminar o cristianismo não está dando certo? Quanto mais cristãos vocês matam, mais cristãos surgem. Igual praga, ele vai usar essa expressão, mas ele era um cristão, ele está defendendo os cristãos. Será que você é tão ignorante que você não sabe fazer conta? É isso que ele está dizendo para o imperador. Você mata cristão achando que o cristianismo vai desaparecer. E aí convertem-se 2 ou 3, por causa daquele que morreu. E era isso, irmãos, era isso que acontecia nesse período da história. Os cristãos, eles passaram por 9 grandes perseguições, debaixo de 9 imperadores aí diferentes, ok? Um outro homem que foi importante para a história da igreja antiga, Clemente de Alexandria. Ele foi um teólogo e ele foi um escritor apologista, mas ele também foi reitor de uma faculdade ou de uma escola para formar obreiros. Com o passar do tempo, o nome que foi dado foi Escola Catequética de Alexandria. Você queria se tornar um presbítero, ou como eles passaram a chamar depois, um padre, você ia para essa escola de Alexandria. E no mundo antigo, na idade antiga, existiram algumas escolas, tá bom? Essa foi uma das principais delas em termos de estrutura. Ela existe até os dias de hoje, essa escola. Ela se chama Escola Copta de Ensino Religioso. Acho que é isso. Ela faz parte da igreja copta hoje, que é um ranço da igreja católica, tá? Mas é uma escola que existe até hoje. É um mosteiro. E você era formado lá. Esse homem, na época, ele foi considerado um dos maiores eruditos do passado. O cara conhecia de tudo. Era um cabeção, literalmente, né? Só que é interessante, porque ele era sábio, ele era cabeção. Ele que me perdoe um dia no céu por chamá-lo de cabeção. Ele era um culto, um erudito, chique, mas ele defendia muito a igualdade entre os homens. Ele defendia muito esse negócio de, olha, você tem muito, reparte com quem tem pouco, se você é cristão. O cristão tem que repartir, o cristão não tem que reter. Ele defendia muito isso, ele se importava, né, com os pobres. Olha o que ele vai dizer. De sorte que não é rico aquele que possui e guarda, mas aquele que dá. E este dar, não o possuir, faz o homem feliz. Portanto, o fruto da alma é essa prontidão em dar. Logo na alma está o ser rico. O que ele está dizendo é o seguinte: a alegria verdadeira está na alma, não está no dinheiro. Essa era a defesa dele. Então, por mais que ele fosse um grande teólogo, ele escreveu muita teologia, mas ele era um defensor da igualdade entre os irmãos na sua época, né? Um outro aí importante teólogo do passado foi Orígenes, também de Alexandria. Ele foi professor lá nessa escola catequética aí. O Clemente era o reitor e esse Orígenes era um professor.
Ele foi um teólogo, filósofo, escritor cristão, erudito também. Só que esse camarada, ele vai produzir muitas coisas interessantes. Ele vai produzir um livro que ficou conhecido como Hexapla. Ele vai juntar todas as traduções que existiam do Antigo Testamento em um livro só, para compará-las, para ver quais eram as diferenças de uma e de outra. Então, existe uma tradução do Antigo Testamento lá no norte da África, eu vou pegar ela. Existe uma tradução do Antigo Testamento lá na Palestina, eu vou pegar essa tradução. Ele juntou todas num livro, versículo por versículo, para ir comparando o que tinha mudado ao longo da história. Então, ele foi realmente importante aí em termos teológicos, por um lado, mas ele estragou muito também da história, por outro lado, porque nessa escola catequética de Alexandria é que se inicia a visão alegórica das Escrituras. Você tem aí praticamente 200 anos de Bíblia sendo traduzida de modo literal. O que está escrito, está escrito. Eu entendo e aplico. A escola catequética de Alexandria surge com uma interpretação alegórica. Mas não é bem assim. Há algo por trás do texto, alguma coisa mais importante. Isso que a gente ouve muito em muitos lugares hoje, tá bom? Esse negócio da literalidade do texto, ele vai ser perdido nessa escola aqui de Alexandria, então ele vai fazer, na verdade, um grande desfavor também, por outro lado. Foi uma bênção por um lado, mas também quem que não faz, né? E eu também faço coisa boa e faço coisa errada, e isso é bom, né? Você já reparou lá na galeria dos heróis da fé? Lá de Hebreus 11? Já reparou? Aquela galeria lá? Você já viu que o nome de Sansão está lá? O que o nome de Sansão está fazendo lá? A única coisa boa que Sansão fez foi morrer. A única coisa, não, eu não estou brincando, a única coisa boa que ele fez na vida dele foi morrer. Porque na morte dele, ele destruiu os filisteus. Só a única coisa boa que ele fez na vida dele foi morrer. Mas o nome dele está lá. Sabe por quê? Porque a galeria dos heróis da fé não é a galeria dos super-heróis da fé, dos semideuses da fé. É dos humanos na fé. Aqueles que falharam e aqueles que também acertaram. Por um lado, cometeram gafes. O Sansão cometeu gafe a vida toda dele. Mas pelo menos morreu tendo um ato de fé, que salvou todo o povo. A galeria dos heróis da fé não está lá citando pessoas que nunca erraram, pessoas que nunca fizeram besteiras, né? Está citando seres humanos, que tiveram seus altos e baixos na fé. Mas os seus atos de fé agradaram a Deus, valeram, abençoaram mais pessoas, né? Só um detalhe aqui, que por muito tempo me perseguiu, tentando entender o que esse camarada fazia lá. Diante de uma tentação, um cristão se torna um mártir ou um idólatra. Por quê? Ele vai fazer um tratado sobre esse negócio aí das perseguições. Quando você é levado na prefeitura para ser confrontado se você é um cristão ou não, ou você se torna um mártir, ou você é um idólatra. Por quê? Porque ou você diz sim, eu sou um cristão e morro, ou você se ama mais do que se ama a Deus. E você diz, não, eu não sou um cristão. E fuge. Aí ele está defendendo isso. Olha, se você for levado a depor, entenda que você só tem duas opções. Morrer ou amar você a mais do que você ama a Deus. Se tornar um idólatra, né? E lembra que isso se tornou um problema na igreja antiga. Porque muitos cristãos diziam assim, quando eles eram levados a depor, eles diziam, não, eu não sou cristão. Mentiam. Aí saíam de lá, se arrependiam e voltavam a bater na porta da igreja, me deixa entrar. Aí o pessoal da igreja olhava, mas o que você está fazendo aqui? Você tem morrido, a gente já orou, já agradecendo a Deus pela sua vida. Se você voltou é porque você mentiu. Você mentiu. Mudou a lei agora? Agora quem é cristão não morre mais. Aí a pessoa, não, eu me arrependo, eu menti, mas eu me arrependo. E aí surge um grande problema na igreja. Porque algumas igrejas aceitavam a pessoa de volta, mas outras não. Não, você negou, você se envergonhou dele. Ele se envergonha de você, sai daqui. E aí isso causa um grande problema teológico na igreja. E Orígenes vai tentar trazer uma solução para isso aí, defendendo que o cara tinha que morrer mesmo. O cara, se foi levado a depor, se você é cristão, você tem que falar que é. Senão você não é cristão, não. Tá? Mas, de novo, para a gente falar hoje, julgar hoje é fácil, né? Se nós estivéssemos vivendo naquela época, não é tão simples assim, tá bom? Um outro camarada aí, Cipriano de Cartago, norte da África. Perceba que eu estou mostrando para vocês homens que foram importantes na história da igreja antiga
e que viveram dentro de todo o império. Muitos deles nem se conheceram. A gente conhece as histórias deles hoje pelos marcos que eles deixaram em cada região do império. Um lá na Ásia, um no norte da África, um na Europa, tá bom? Cipriano de Cartago, ele era um advogado e ele era mestre em retórica, ele era professor de uma universidade em retórica. E ele vai se tornar um bispo e um grande orador na cidade de Cartago. Mas é muito interessante quando ele se converte, porque ele era um dos homens mais famosos da cidade e da região. Ele era o cabeção da cidade. Muitos queriam até colocá-lo como prefeito de Cartago. E ele se converte. Isso causa um rebuliço. Mas por que você vai entrar para a seita? Você é tão inteligente. Mas você é o mais cabeça de todo mundo. Como que você vai virar ateu? E aí ele diz que o que motivou ele a conhecer o cristianismo foram os mártires. Entender por que essas pessoas morriam de boa vontade e com alegria em prol dessa causa. E ele começa a estudar as Escrituras. Qualquer pessoa inteligente, em sã consciência, que estude as Escrituras, ela vai entender que aquela religião é diferente das demais, no mínimo. E é isso que acontece com o Cipriano. E ele vai ser martirizado também no século III. Olha o que ele diz. Vivi neste mundo totalmente afastado de Deus, porque as divindades tinham morrido e Deus não era visível. Ele não encontrava Deus e uma divindade que prestasse em lugar nenhum. Isso era a crise dele. E vendo os cristãos, então pensei, isso é impossível. Isso não pode se realizar no nosso mundo. Essa religião ela é impraticável, não tem sentido. Morrer em prol de um Deus que morreu por eles, agora eles morrem por alegria por esse Deus, não faz sentido. Mas depois, encontrando-me com alguns deles e deixando-me guiar no catecumenato, neste caminho de conversão a Deus, pouco a pouco compreendi, é possível. E agora estou feliz por ter encontrado a vida. Compreendi que aquela outra não era a vida e, na verdade, confessa, eu sabia mesmo antes que aquela não era a vida verdadeira. Está falando desse vazio existencial. Não encontrava sentido em nada, encontrei sentido no cristianismo, né? Ele vai dizer também o seguinte, e ele vai ser um defensor da igreja, depois que ele se converte. Não pode ter Deus como pai, quem não tem a igreja como mãe. Por quê? No século III, a igreja cristã, ela começa a passar por várias divisões. Nós vimos isso. Vários grupos, uns que negavam a divindade de Cristo, uns que negavam a humanidade de Cristo, eles são expulsos da igreja. E eles abrem as suas próprias igrejas. E aí o que Cipriano vai defender? Ele vai falar, a igreja verdadeira é essa daqui. Se você for expulso, filho, você não faz parte do cristianismo, não. A igreja representa a Deus na terra. Essa era a defesa dele, né? Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja tem o evangelho. A igreja defende o evangelho. Ele não está dizendo que você precisava se filiar à igreja para se tornar cristão. Mas ele está dizendo que a igreja era o baluarte da verdade. A igreja era aquela que defendia a verdade. E se você estava numa seita cristã, por mais que falasse de Jesus, aquela não era a igreja verdadeira. Então esse foi um problema que surge, né? Para a igreja antiga. Um outro bispo agora, extremamente importante, já no século IV, partindo para essa fase final que nós estudamos, foi na verdade um arcebispo, Atanásio de Alexandria. Foi um dos principais bispos da igreja antiga, tá bom? Ele foi nada menos do que 5 vezes exilado por ordem de 5 imperadores diferentes. O primeiro deles foi Constantino. Lembra de Constantino? Ele vai atacar Constantino, ele vai dizer, são falsos, são sem vergonha, você está usando o cristianismo para se promover. Não adianta você dar pão para os cristãos, não adianta você legalizar o cristianismo e usar o nome de Deus em vão. Fingir que você sonhou com uma bandeira lá e que agora você é cristão. Para de ser falso. Ele era meio pancada na cabeça, né? Ele vai ser deposto aí 5 vezes, vai ter que viver preso por algum período, depois vem um outro imperador, liberta ele, até que ele vai lá e pega no calo desse imperador, o imperador manda ele para o exílio de volta, mas ele vai ser um grande teólogo também, ele vai defender a igreja contra o arianismo. Arianismo, irmãos, desses grupos que foram expulsos da igreja,
Ele foi o maior de todos. Ele foi o maior de todos. E o que o bispo que foi expulso, Ário, dizia? Que Jesus não era Deus. Jesus ele foi a primeira criação de Deus. E por meio dele, Deus criou todas as coisas. Mas Jesus não existia eternamente com Deus. Jesus não foi gerado por Deus. Jesus ele foi criado por Deus. Isso vai trazer um grande problema e Atanásio vai ser o camarada que mais vai refutar essa heresia antiga, tá? Alguns dos ensinos dele. Em resumo, as realizações do Salvador, resultantes do seu ato de tornar-se homem, são de tal tipo e número que, se alguém deseja enumerá-las, poderia ser comparado ao homem que olha fixamente para a expansão do mar e tenta contar todas as suas ondas. Está dizendo aqui, Jesus ele foi Deus, encarnou e se fez homem e realizou milhares de coisas para o Pai, num dos seus tratados, né? Ele falando um pouquinho numa das suas pregações que nós temos até hoje, diz assim: os santos, enquanto vivem neste mundo, estão sempre alegres, como se estivessem celebrando a Páscoa constantemente, porque a Páscoa é a principal, ou deveria ser a principal festa dos cristãos, né? A festa que nós comemoramos a ressurreição do Salvador, a vitória. Então, naquela época, a festa da Páscoa era uma baita festa para os cristãos. Eu penso que a gente precisa melhorar nisso, sabia, irmãos? Eu penso que a gente precisa comemorar mais a Páscoa do jeito certo, do jeito verdadeiro, mostrando para a sociedade o que é a Páscoa, lembrando para todo mundo o que é a Páscoa, fazendo um rebuliço santo, sabe? Uma baita festa, sem coelhinho, sem chocolatinho, com um cordeirinho, com sangue. Essa é a festa da Páscoa. Tá? E assim a gente também economiza dinheiro com os nossos filhos. Estou brincando, tá? Você pode dar o que você quiser para o seu filho, desde que não seja pecaminoso, né? Ambrósio de Milão, considerado um dos 4 doutores da Igreja Católica, um dos 4 pilares da Igreja Católica. Esse camarada, ele era prefeito em Milão. Só um detalhe, eu falei para vocês que Atanásio, ele era arcebispo, né? De Alexandria. Lembra? Nesse momento aqui, o império agora, com Atanásio, o imperador se converteu, o cristianismo foi legalizado. Agora o culto começa a mudar a cara. Agora os crentes eles têm um dia todo para cultuar a Deus. Não precisam mais cultuar às 3 da manhã, 4 da manhã no domingo. O domingo todo é livre. Agora basílicas estão sendo construídas. Agora as pessoas estão se convertendo em massa porque o imperador se converteu. Então o que vai acontecer aqui? Começa a se criar um sistema de hierarquia dentro da igreja. Cada região tinha um bispo que liderava vários bispos e cada bispo liderava vários padres, tá? Atanásio foi um arcebispo. Ambrósio, ele era prefeito então em Milão e depois ele vai se tornar arcebispo também daquela região, da região da Lombardia, né? Da cidade de Milão e adjacências na Itália. E ele vai ser um grande pregador em Milão. Ele é considerado o principal pregador do Ocidente, tá? E é interessante que uma das pessoas que se converte ouvindo ele é um camarada chamado Agostinho de Hipona. Ficou conhecido como Santo Agostinho, né? Agostinho se converte ouvindo Ambrósio de Milão pregar. Então a gente tem vários sermões dele registrados até os dias de hoje, né? Falando acerca do arrependimento, da mudança. As lágrimas não pedem perdão, mas elas o alcançam. Ele está falando de um arrependimento genuíno em um dos seus sermões, né? O cara era um filósofo, era um culto, era um pastor Renato da vida. Os caras cabeção, né? Eles são filósofos. Se você quiser a minha pessoa, estou pronto para me entregar. Agora é interessante ele falar isso. Porque ele está falando isso num contexto que não tinha mais perseguição. Num contexto onde o cristianismo já era aceito e ninguém mais foi martirizado por ser cristão. Ele está relembrando dos mártires agora, daqueles que até 20, 30 anos atrás, até 30 anos atrás morriam por ser cristãos. Agora, ninguém mais morre por ser cristão. Se você quiser a minha pessoa, eu estou pronto a me entregar. Leve-me para a prisão ou para a morte, não resistirei. Mas jamais trairei a igreja de Cristo.
Não clamarei ao povo que me socorra, morrerei ao pé do altar antes de desertá-lo. O tumulto entre o povo não encorajarei, mas apenas Deus será capaz de apaziguá-lo. Ele está falando aqui de uma fase também que ele vai começar a ser pressionado por um imperador, e a gente viu isso também, que a partir do momento que a igreja é legalizada, quem começa a ditar as regras dentro da igreja é o imperador. Não existia papa aqui, o que existia era o imperador. O imperador ditava as regras. E esse camarada aqui, Ambrósio, lá na cidade de Milão, ele vai pregar o que está nas escrituras. E o imperador vai chegar e falar, você tem que parar com isso. Isso aqui não quero que você ensine. E ele vai falar, vem me prender. Você vai causar um rebuliço aqui. Mas vem me prender. Vem se for homem. Ele está falando do púlpito, mandando um recado para o imperador. Então você vê que tinha uns bispos ousados, né, no passado, né? Tinha uns caras corajosos mesmo, tá bom? Um outro camarada, só que agora lá do Oriente, João Crisóstomo. Crisóstomo é um apelido, tá? João da boca de ouro. Esse homem, ele é até hoje considerado o maior pregador cristão de todos os tempos. Maior do que esses que você vê na televisão aí, maior do que o Billy Graham. Mais importante para o cristianismo foi João Crisóstomo com as suas pregações. Esse camarada, ele marcou a sua geração, a sua época, e até hoje as pregações dele nos ensinam muitas coisas, tá? Foi arcebispo em Constantinopla. Onde era Constantinopla? A cidade que o imperador Constantino construiu para si, para fugir dos bárbaros. Ele foi bispo, arcebispo lá. Foi o principal bispo de Constantinopla e região. Alguns dos seus escritos são registrados até hoje. Tem mais de 90 sermões dele também que perduram até os dias de hoje, tá? Que ele escrevia o que ele ia falar. Naquela época não tinha ninguém filmando e não precisava olhar depois, né? Ele tinha que escrever para ele lembrar o que ele ensinou. Se você perguntar a um cristão quem é Amós ou Obadias, quantos eram os apóstolos ou os profetas, eles ficam mudos. Se você lhes perguntar sobre cavalos e jóqueis, responder-te-ão de forma mais solene que sofistas ou retóricos. Está dizendo o que aqui? O cristão não estuda a Bíblia. O cristão não se importa com as Escrituras. O cristão se importa com o seu lazer. O cristão se importa com a sua alegria, mas não se importa em estudar as Escrituras. Falou isso num dos seus sermões. Quando o amor de Deus obtém a vontade da alma, produz nela um insaciável desejo de trabalhar pelo amado. Ele está falando que o crente serve. Se o cara é crente de verdade, ele quer se envolver com a igreja, ele quer produzir, ele quer ajudar em alguma área do reino, ele quer abençoar o reino, porque ele ama a Deus, ele quer fazer alguma coisa. Ele continua e diz, próprio do amor é estar sempre inquieto, em atividade. E quem aquieta muito, sinal é de que pouco ama. E ele está falando aqui para cristão. O crente que é omisso, que não ajuda, que não trabalha, que não se envolve, ele ama pouco. Ele ama pouco a Deus. Isso foi o que ele ensinou. O cara que ama a Deus, ele quer fazer alguma coisa, ele quer se envolver com a obra, ele quer servir a Deus de algum modo. Um dos últimos aí que a gente vai ver, já para encerrar, Eusébio Jerônimo, sacerdote cristão, destacado como teólogo e historiador. Muitas informações dessas que a gente tem desses camaradas do passado foram registradas também por esse aqui, por Jerônimo, tá? E ele ficou conhecido por ser o tradutor da Bíblia do grego para o latim, a versão que a Igreja Católica usa até hoje, a Vulgata. E ele é um dos doutores da Igreja também, um dos pilares da Igreja Católica também. Um dos seus escritos, um dos seus livretos, ele diz, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Aquele que não leva a sério o estudo das Escrituras, não leva a sério o relacionamento com Cristo. Por isso, irmãos, que a gente bate tanto nessa tecla aqui na igreja, sabe? O pessoal vir, estudar a Bíblia, vir para a EBD. O pessoal está aqui todo domingo à noite, estudando a Bíblia. Por quê? Porque é importante para o seu relacionamento com Deus, é importante para o seu relacionamento com Cristo.
Você quer conhecer mais o seu Salvador? Você precisa estudar as Escrituras, é nela que ele se revela. Pois bem, perceba, irmãos, do início dessa aula aqui, as primeiras coisas que a gente mostrou para vocês, os primeiros ensinos desses bispos aqui, os primeiros eram muito voltados para essa questão do martírio. Aceite morrer, eu morro com alegria, morra você também, não negue o Senhor. Agora que a igreja já foi legalizada, que agora tem templo bonitinho para você cultuar, agora o negócio já virou mais teológico. Agora eles estão ensinando o povo, doutrinando, já está mais tranquila a fase da história. Não que não tenha problemas, mas os problemas são outros. Ninguém está morrendo aqui agora por ser cristão. Agora eles focam muito na teologia. Tá? Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos, é Deus que nos fala. Ele bate muito nessa tecla de que o cristão precisa estudar as Escrituras. Ele precisa ler as Escrituras, ele precisa estudar as Escrituras. E por fim, mas não menos importante, Agostinho, bispo da cidade de Hipona, um africano no norte da África. Ele vai ser um dos mais importantes teólogos da história da Igreja Antiga. As obras dele são fundamentais para todo o cristianismo. Ele vai sistematizar. Até agora, os cristãos eles estão ensinando assuntos. Ele vai querer colocar tudo em ordem. Vamos falar só sobre Deus, vamos falar só sobre Jesus, só sobre o Espírito, só sobre salvação, só sobre perdão. Ele vai criar aí um sistema sistemático de se estudar a fé cristã. Tá? Ele vai fazer muita besteira também, nós vimos isso. Ele vai falar que Maria morreu virgem, que Maria nunca pecou. De novo, irmãos, ninguém aqui é impecável, no sentido não de estar arrumado chique, igual vocês veem no culto à noite. Impecável no sentido de não cometer erros, tá? Todos esses camaradas aqui eram pecadores. Produziram e fizeram muitas coisas boas, mas também erraram no longo do caminho. E Agostinho de Hipona é um dos mais importantes aí, tá? E considerado o último doutor da igreja, porque ele vai sistematizar a fé cristã. Eu gostaria de deixar um último conselho, que não é o mais importante que ele escreveu muita coisa, mas um último conselho para mim, um último conselho para você acerca desse assunto. Não adianta fazer coisas boas, precisamos fazê-las bem. Não dá para você ficar justificando, não, mas estou fazendo certo. Faça o certo do jeito certo. Faça o certo bem feito. Faça as coisas boas bem feito. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, nós vamos encerrar. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Irei ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, esses camaradas aqui todos que a gente viu, eles fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas que nós temos. Não apenas os profetas do passado, mas os homens de Deus da nossa era, do nosso período, dessa geração antiga, marcaram a sua história, não desanimaram ante a cruz, não desanimaram ante a fogueira, não desanimaram ante as feras, não desanimaram ante a espada. Foram homens que de bom grado morreram pelo Salvador. Foram homens que de bom grado morreram e viveram e morreram para que a igreja chegasse até nós hoje. Nós temos uma responsabilidade, é dar continuidade à igreja, a esse projeto que não é meu, esse projeto que não é teu, esse projeto é de Deus. Se nós estamos aqui, nós somos cooperadores de Deus. Nós temos o privilégio de participar de um projeto que é de Deus. E esse projeto é levar
a fé cristã e o evangelho a todas as pessoas que a gente conseguir, até Jesus voltar. Nós precisamos continuar defendendo a verdade, nós precisamos continuar pregando a verdade, nós precisamos continuar anunciando a verdade, nós precisamos continuar nos apegando a Deus, nos apoiando, mas servindo. É para isso que nós existimos. Nós não somos um clube, nós somos um grupo de povo que um dia pode até ser requerido de nós a nossa própria vida em prol da causa de Cristo. Não pense que esse dia tarde em chegar. Deixa os muçulmanos começarem a entrar no nosso continente com maior peso para você ver o que vai acontecer. Dê 20 anos para o nosso continente. Dê 30 anos no máximo para esse continente. E você vai ver aquilo que acontece hoje na Europa, aquilo que acontece muito mais hoje na África, a gente não fica sabendo, porque não faz parte do ibope da nossa cultura divulgar. Essas perseguições aos cristãos que acontecem hoje, começarem a acontecer de modo mais pontual no nosso país. Nós vamos precisar estar sendo motivados por essa nuvem de testemunha. Talvez muitos aqui já estarão na glória, mas muitos aqui não. Muitos estarão vivos ainda e precisarão defender a fé cristã. Precisarão viver e morrer em prol dessa causa. Hoje, no Brasil, ser crente é cultural. Daqui a algumas gerações, ser crente no Brasil é sinônimo de perseguição. Hoje não é ainda, um dia será. Um dia será. E nós precisamos estar prontos para isso. Não se esqueça que a África, que a Ásia foram um berço do cristianismo, que a Europa foi o berço da reforma protestante. E hoje esses países, ser cristão é sinônimo de ser perseguido. Isso não tarda em acontecer conosco. Bom, irmãos, é por isso que a gente precisa nutrir a nossa fé, conhecer e prosseguir em conhecer o Salvador. Para que se um dia a gente precisar morrer por Ele, possamos morrer com alegria. E se Ele nos livrar desse cálice, tudo bem. Se Ele nos trouxer esse cálice, esse sofrimento, que possamos participar desse sofrimento com alegria, igual esses irmãos participaram no passado também. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Você quer aplaudir o Senhor? Aplauda, fica à vontade. Irmãos, nós vamos parar agora com o estudo da história. Volta, estuda uma outra parte, um outro período, tá bom? Semana que vem pela manhã, nós teremos o preletor da conferência, o Leonardo, acertei o nome dele agora, Leonardo Sayum. Ele estará falando aqui no culto da manhã e também no culto da noite. Então venha, tá bom?